Beatles hoje? Yeah! Eu fiquei sabendo disso hoje, cara. Eu quase chorei. Eu tava seco pra dar umas aulas de física hoje à noite, né? Aí eu descobri que vou ter que ir no show. E diz que essa banda é foda, cara. Minha irmã já foi no show deles, que eles são perfeitos. Diz que é o Beatles tocando, é o Beatles tocando. Pra quem curte Beatles, esse é o bicho. Tô deprimido, cara. Vou ter que assistir o show do Beatles. Seco pra dar uma aula de física. Associação de geradores é o que nós veremos. Como é que eram as duas maneiras de associar resistores? Paralelo e série. A mesma coisa. Ou eu vou associar os geradores em série, e nesse caso eu vou pegar um gerador, vou conectar com o outro, vou conectar com o outro e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, ó, para deixar claro que esse aqui é um dos geradores, esse aqui é outro gerador, esse aqui é outro gerador. Eu fiz ali a casinha em volta deles. Esse aqui tem uma resistência interna R1 e uma força eletromotriz E1 e assim por diante. O objetivo dessa aula é te mostrar como é que tu transforma esses vários geradores em um só. Como vai ser o nome desse gerador que substitui os vários geradores? Antes era resistor equivalente, não é? Agora é chamado de gerador equivalente, que vai ter uma resistência interna equivalente e vai ter uma força eletromotriz equivalente. Bom, galera, essas resistências internas estão em série e em paralelo, assim como os próprios geradores. E como é que a gente acha o resistor equivalente para associação em série? Soma, né? Não vai mudar. R1 mais R2 mais R3. Bem intuitivo, né? Bem natural. Se o teu aparelho lá usa 3 pilhas de 1,5 volt, uma na bundinha da outra, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, qual é a tensão total tu acha que vai alimentar o teu aparelho? 4,5, né? Faz sentido, né? Só que faltava uma pilha e diminuía da outra. Tem que somar, né? Várias pilhas. Portanto, a força eletromotriz do gerador equivalente é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Resumindo, não muda muita coisa, né, cara? Se o cara te der 3, 4 geradores, tu vai somar o R de todo mundo e vai somar o N de todo mundo e usar um só. Simples assim. Vai usar um geradorzinho só. Da mesma forma que nós podemos associar resistores em paralelo, nós também podemos fazer isso com geradores. Vamos ver como é que ficaria. Série, paralelo. Primeira coisa importante em paralelo: não faz sentido, gente, eu pegar uma pilha nova e conectar em paralelo com a pilha velha. Não faz o menor sentido. Não faz sentido eu pegar um gerador de 1000 volts e conectar em paralelo com um gerador de 10 volts. Isso não existe. Portanto, eu não vou precisar chamar de R1, de R2 e de R3, porque eu estou considerando que eles são todos idênticos. Eu não vou precisar chamar de E1, E2 e E3, porque eles são todos idênticos. O objetivo aqui é a gente dar um jeito de transformar esses vários geradores em um único gerador equivalente. Eu quero descobrir qual é a resistência interna e qual é a força eletromotriz desse gerador. Qual era a característica da associação em paralelo dos resistores? O que era igual? U, né? A tensão elétrica, não é? Então, pensem comigo. Se eu pego uma pilha de 1,5 volt, uma pilha de 1,5 volt e uma pilha de 1,5 volt, no todo eu vou ter 1,5 volt. Ou seja, eu não vou ter acréscimo de tensão elétrica. Portanto, a resistência equivalente é a própria, a força eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz de cada gerador. O aluno olhando dessa maneira poderia pensar assim: para que eu vou juntar um monte de gerador de 12 volts para obter 12 volts? Relaxa, outra coisa vai ganhar.
tem pilha lá de meio volt, pilha de 0,3 volt, pilha de 1,5 volt. Aí tu fabrica um aparelho que precisa de uma pilha de 4,5 volt. Tu vai no mercado e vê que ninguém fabrica pilha de 4,5 volts. Tu não vai montar uma fábrica de pilha, né, cara? Tu vai pegar as fábricas que já existem e vai tentar pegar os produtos disponíveis no mercado para poder alimentar o teu aparelho. Aí, não, tudo bem, eu vou botar 3 pilhas de 1,5 volt, já que não existe a minha pilha. Sacou a ideia? Às vezes, o teu aparelho elétrico exige 1,5 volt. Pode ir em qualquer esquina e comprar a pilha. Só que a corrente elétrica dele é muito alta e uma pilha só não vai aguentar fornecer isso. Aí tu coloca várias pilhas de 1,5 volt em paralelo. Assim tu não aumenta a tensão, mas aumenta a carga que vai circular pelo circuito. Resumindo, eu vou optar por uma associação em geradores em série, quando a tensão elétrica for pequena para aquele gerador que eu tenho. Aí eu coloco vários geradores para aumentar a tensão. Se o meu gerador tem a tensão elétrica que eu quero, mas a corrente elétrica é pequena e eu quero aumentar a corrente elétrica, aí a gente coloca vários geradores em paralelo. Quando eu decidi ser professor, uma das coisas que me preocupou é que carro eu vou ter. Pô, que carro que o professor pode ter, né, cara? O senhor não pode trocar de carro todo ano, existe isso, né? Não seja um dos papas aí, um dos fantásticos do Brasil. Aí eu estudei um pouquinho e vi lá, comprei um tratorzinho velho lá que eu sei que eu morrendo ele continua funcionando depois, para não precisar, né, gastar dinheiro com isso. É um carro velho, tem um motor grande e tem 2 baterias para poder fazer o motor ligar. 2 baterias. Comprei meu carrinho, então, primeiro inverno. Não ligava. Acredito. Duro. Cheguei na hora do eletricista, né? E aí o cara analisou as baterias. Tem uma bateria que está ruim. Eu já dava essa aula aí. Ele falou, o ideal é trocar as 2 baterias. Porra, estava apertado, não tinha dinheiro para 2 baterias. Era uma bateria só naquela época, não dava para trocar as 2. Eu falei, pode trocar uma. E o cara falou, putz, mas essa tua bateria nova não vai funcionar direito na tua bateria velha. Eu falei, pode trocar, não tem jeito. Uma semana depois, tive que ir no eletricista e trocar outra bateria. Por que ele me deu aquela dica? Por que não faz o menor sentido eu pegar uma bateria nova e conectar em paralelo com uma bateria velha? A bateria nova vai acabar tendo uma tensão elétrica um pouquinho maior do que a velha. A nova deve estar produzindo lá 12,7 volts, enquanto a velha, já desgastada, deveria ter seus 11,8. Quando eu conectar as duas, essa bateria com maior força eletromotriz vai tentar carregar essa bateria, né, que está descarregada. Ou seja, mesmo com o meu carro desligado, mesmo com as lâmpadas apagadas, vai ter corrente elétrica da bateria nova para a bateria velha. E aí, um dia desses, eu vou ligar o carro de manhã e a bateria nova vai ter descarregado em cima da velha. A mesma coisa acontece com o teu controle remoto. Teu controle remoto tem 2 pilhas em paralelo, por exemplo. Aí tu, putz, não vai mais. E tu tem uma pilha nova na tua casa. Não é crime tu tirar uma das velhas, colocar uma nova e ligar a tua televisão. Mas tu tens que ter consciência de que se depois disso tu não tirar a pilha nova do lugar, se tu deixar ela ali, mesmo sem apertar no botãozinho, a pilha nova vai tentar carregar a pilha velha. E depois de alguns dias a tua pilha nova vai ter descarregado. Beleza? Então, dica importante, jamais conectar geradores em paralelo se eles não forem idênticos. E mesmo que eles forem idênticos, se um for novo ou outro for velho, já não vai funcionar. Combinado? Os geradores nós só conectaremos em paralelo se eles forem idênticos. Beleza. Último comentário. É muita matéria, né? Último comentário para fazer mais exercícios, mais exemplos. Isso que eu vou comentar com vocês agora, tu vai ver que na prática nós vamos conseguir responder essas questões sem precisar dessa teoria. Mas para o curso ficar completo, eu tenho que falar dessa última regrinha, dessa última lei. Então vamos ver. Eu queria estudar com vocês o que ocorre quando eu conecto um gerador em um resistor externo. Um gerador tem a tal da força eletromotriz e a resistência interna. E aí eu vou conectar esse gerador num resistor externo. Para mostrar a diferença entre um e outro, né, a gente chama de R-zão, esse resistor externo. Se eu colocar números ali, meus amigos, a gente resolve pelo U igual a
pensar assim: como é que calcula a tensão elétrica nos polos de um gerador? Tem uma fórmula para isso, né? U é igual a E menos R vezes I. Concordam que o U daqui para cá pode ser calculado por essa relação? Como é que se calcula? Vamos supor que está passando corrente elétrica aí por aqui, né? Como é que se calcula a queda de tensão em cima de um resistor? Não é U igual a R vezes I? R vezes I, né? Se essa bateria estivesse gerando 10 volts, tu aceita que teria 10 volts em cima desse cara? Se daqui para cá tem 1000 volts, aqui também tem 1000 volts, né? Ou seja, o resistor externo e o gerador estão conectados em paralelo. E quando os caras estão conectados em paralelo, o U é igual, né? O U fornecido pelo gerador é igual ao U recebido pelo resistor. Equação do gerador. Equação do resistor. Eu quero descobrir qual é o I que percorre esse circuito. Menos passa mais. Já que tem I nos dois termos, eu posso colocar o I em evidência. Tudo bem para vocês? Tal da evidência na matemática? Contrário da propriedade distributiva, né? Está multiplicando, passou? A corrente elétrica num circuito formado por gerador e resistor pode ser calculada dessa maneira. Eu te pergunto, do que depende a corrente elétrica que percorre um circuito, um gerador e resistor? Da força eletromotriz da bateria, da resistência externa e da resistência interna. Quem? Os dois resistores estão em série. Mas eu falei que eu conectei o gerador ao resistor externo em paralelo, né? Então tu vê que interessante. Porque o resistor interno e o externo eles não estão em paralelo. Porque para estar em paralelo, essa tensão daqui para cá deveria ser igual à tensão daqui para cá, né? E não é igual. Concorda comigo? Eu posso afirmar que essa resistência e essa estão em série porque a corrente que percorre uma, percorre a outra. E eu posso dizer que o gerador como um todo está em paralelo com o R porque eles estão com a mesma tensão elétrica. Ótima pergunta. Na hora que eu falei isso, eu pensei, alguém vai se confundir, porque eu acabei de falar que os resistores estão em série e acabei de comentar que o gerador e o resistor estão em paralelo. Que bom que tu fez a pergunta. Ninja. Galera, isso aqui é tão importante na física que ganha um nome especial. Lei de Euler. Sim, tem que fazer neguinho. Lei de Euler. Para os mais íntimos, Euler. Certo? Cara, na verdade, se tu for ver, né, cara, aquela lei ali é mais assim o cara fazer uma pergunta teórica, porque a fórmula em si ela não é muito útil. Se eu botar números nesse circuito, a gente mata qualquer pergunta sem lei de Euler nenhuma, só usando URI e bom senso. Mas, para ficar bem completinho o curso, tá ali então a lei de Euler. Lei de Euler. Beleza. Agora chega, cara, vamos fazer uns exemplos, é muita informação. É muita coisa. Vou fazer uns exemplos aí. Eu já tô sentindo um gostinho de Beatles na boca.